Olá, tudo bem? Estou de volta. Hoje, agora, né? Não importa o momento que você vai conseguir assistir, ouvir essas palavras. E eu vim falar aqui sobre ainda, né? Espiritualidade, vida, compreensão. Tudo faz parte da compreensão. E eu lembrei eu converso muito, né? Então e eu lembro que eu fiz um comentário para uma amiga assim: eu acho triste. Nós estávamos conversando sobre um determinado assunto, uma história, e a gente vem assim analisando os acontecimentos pra gente entender, né? Não os porquês, porque eu acredito que respostas a gente nunca vai ter, mas nós vamos conseguir chegar a certas compreensões a respeito de algumas situações. E aí eu falei assim pra ela: mas eu acho triste, né? Ainda que uma pessoa tenha sido má comigo, ainda que algumas coisas tenham saído do controle, tenham sido num certo grau um pouco de perversidade, eu disse pra ela assim, que eu achava triste, né? E aí ela respondeu dando a opinião dela, e aí eu respondi assim pra ela que nós, né, humanos, estamos aqui vivendo essas experiências. É muito comum a gente olhar com o nosso ponto de vista. E o nosso ponto de vista é no momento atual, é nesse instante, nessa situação que aconteceu com a gente, né? Então é evidente que a nossa visão de merecimento ou não merecimento vai ser reduzido ou vai ser condicionado a essa situação que a gente viveu. Porém, eu disse para ela que a gente tem que aprender a ver além, não acima, que eu acho que ninguém está acima de ninguém, mas a gente tem que aprender a enxergar além. Porque se nós, que cada um de uma forma muito particular acredita na existência de um Deus, de uma divindade, ou vários deuses, né? Então isso é de cada um. Porém, ainda assim, nós atribuímos uma determinada ação ou ajuda de um plano superior a nós, além de nós. Então, se esse ser superior que está além de nós, que ele está vendo que se eu mereço ou não mereço, se eu fui boa ou se eu não fui boa, né? Boa ou má em determinado momento, então eles também estão olhando para essa outra pessoa desse mesmo jeito. Então, o que isso significa? O que eu disse para ela? Então, vamos colocar aqui Deus, não é? Mais fácil de ilustrar na mente, né? De estabelecer um mapa mental. Então Deus tem a visão de um todo que nós não temos. Por exemplo, na situação que eu estava analisando com ela, eu disse assim: em relação a essa pessoa, Deus tem uma visão ampliada que nós não temos. Porque nós estamos vendo o que aconteceu agora, nesse instante, nesse momento, nessa situação. Deus não. Deus tem a visão desde o nascimento, de todos os instantes de sua vida, quem acredita de outras vidas. E ele faz um panorama que a gente não tem capacidade de compreender, né? Nós não temos aqui os elementos de compreender. Então é muito natural que a gente olhe, feche um conceito, um julgamento em relação a alguém a partir dessa situação. Então, fulano é muito mal. Ou tipo, nossa, como fulano é bondoso.
né? Ou, nossa, fulano ali tem hora que tá bom, tem hora que tá mal. Essa é a natureza humana. Nós somos oscilações, né? E isso traz pra gente uma reflexão muito importante. Qual é? De que julgar é muito pesado. É muito difícil, né? É por isso que estar na condição de Deus é muito difícil. É muito difícil, porque a gente pensa assim, eu mereço. E quando eu digo que eu mereço, mas por que deu pro outro? Será que o outro merece mais, eu mereço menos? E aí a gente vem para as nossas feridas pessoais. E isso é muito complicado. A gente entra em campos difíceis, né? E eu acredito que quando a gente se limita somente a olhar desse jeito, a gente vai sempre olhar o outro como mal. É uma pessoa muito ruim. Mal. Então isso aqui é mal, isso aqui é bom, então isso aqui é bom, eu gosto. Por quê? Porque me é confortável, né? Gostar do bom. Não me é fácil e nem confortável gostar daquele que de alguma forma me incomoda, né? E não estou fazendo apologia, por favor, a aceitar todas as pessoas ruins e difíceis na nossa vida. Não é esse o ponto, eu vou chegar lá. Mas o que eu quero dizer com isso? É que nós, na experiência humana, a gente se limita às experiências táteis, das sensações. Nós estamos no mundo sensível, né? Que é da sensibilidade. É o que a gente sente, é onde a gente chora, é onde, né, a gente se desmancha. É onde a gente precisa experimentar, né? A gente tem que experimentar todo esse contato. Então isso é muito difícil, porque experiência é muito difícil. A gente vivenciar e começar a se distanciar dessa experiência e para aprender a ter a compreensão de que além da experiência está o aprendizado. Isso é muito difícil, muito difícil. Então, no ponto que eu quero chegar é que pensar dessa forma exige da gente um nível de compreensão muito grande, muito profunda, de entender que assim como eu erro, o outro erra. Enxergar o outro, perceber o outro, entender que o outro é tão limitado quanto eu, que o outro é tão adoecido quanto eu, e que por eu ter essa visão não significa que eu esteja acima, mas que eu estou além daquela experiência, eu estou além daquela situação, eu estou além daquela sensação. E aí eu consigo perceber que eu tenho o meu limite. Ajudar o outro tem um limite. Aceitar o outro que me machuca também tem um limite. E quando eu percebo qual é o meu limite, eu digo não. Até aqui eu consegui, daqui eu não consigo. Então, pra mim, essa questão de mas tem que aceitar porque o fulano tá doente. Então que ele se trate. Para isso existem muitos profissionais aí à disposição que podem fazer esse trabalho e querem fazer esse trabalho, mas a pessoa também tem que querer fazer parte desse trabalho de si mesmo, de se curar, de se tratar, de se entender, de se perceber, de se compreender como um ser doente. Todos nós temos nossas doenças, seja do corpo, seja da alma. Nós temos nossas feridas, nossos traumas. E a gente ali é um amontoado de pessoas com problemas sérios, né? Eu acabei de ver uma notícia de que tem uma segunda pandemia que é da saúde mental. Gente, isso é muito sério mesmo, porque mostra que
o adoecimento mental está numa proporção tão grande que está virando já em nível endêmico, pandêmico, né? Ou seja, está todo mundo doente. Está todo mundo doente. Então, é o momento de todo mundo se ajudar. Quem já consegue ter uma compreensão, compreende. Mas isso não significa que eu deva ficar levando pancada, chicotada. Não, fulano é doente. Deixa ele bater. Não pode bater. A gente tem que aprender a se distanciar. A saber quando virar as costas. Quando a gente tem que deixar. Quando a gente tem que seguir o nosso caminho. Eu vi um vídeo de um psicólogo falando que narcisista a gente abandona, a gente não cuida. Porque o narcisista nos leva ao limite da nossa paciência. Né? Não digo nem paciência, mas o limite da nossa tolerância. Então, o narcisista é aquele que quer ali nos machucar muito. Ele não machuca com um certo nível de prazer. Né? Então, isso é muito ruim. Então, por que eu vou ficar ali conscientemente sabendo que aquela pessoa está me machucando? Ai, porque eu tenho que ajudar fulano. Não, fulano não quer ser ajudado. Então, quando a gente tem essa compreensão de que o fulano não quer ser ajudado, a gente vai embora. Porque a gente tem que se ajudar. Cuidar da nossa mente, do nosso coração e do nosso destino. Isso também é espiritualidade. É eu me cuidar. É eu entender que existe um limite para ajudar, para cuidar, para se dispor. Isso também é amor. Amor não é ele ficar do lado levando chicotada. Amor é eu entender que o outro precisa daquela experiência, daquela sensação, para ele sentir que ele também pode mudar. Quem sabe ele aprende a ter a consciência de que ele também pode fazer a mágica da vida dele. Então, eu não sou a salvadora, não sou a heroína. Eu mal estou podendo comigo, mas eu posso ser aquela que estimula através da ação de me ajudar, de fazer o bem por mim. Quem sabe eu não posso ser um exemplo, não de perfeição, mas de perseverança, de luta. Isso também é espiritualidade. Não tem nada de tão extraordinário. É atitude, é vivência, é experiência. Viver é uma experiência. Então tudo que a gente vive é em si um tipo de espiritualidade.